Acho que está no ponto. Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais uma rodada aí da nossa disciplina. Pode não parecer, mas já entramos aqui na nossa aula de número 6. Pensar aí, já temos 1/3 da nossa caminhada transcorrida. Já combinamos data de entrega do trabalho, provas. Eu gostaria de também fazer aqui uma sugestão de dinâmica da nossa disciplina até a data da prova, que é o seguinte: a nossa prova, então, está marcada, vou botar aqui no calendário, para o dia 24, a prova e a entrega da nossa primeira avaliação, e hoje é 27. Então, minha sugestão é que na próxima aula e na seguinte, 13h10, eu ainda continuo com conteúdo expositivo. Hoje eu vou falar um pouco sobre algumas técnicas de coleta de informação e o que a gente entende por metodologia hoje e na próxima semana. Então, 13h10, falar sobre entrevista, questionário, sobre técnicas de revisão de material para quem vai tratar ali de um tema ali um pouco mais teórico. Vou falar sobre estudo de caso, além de pesquisas quantitativas, que no direito já não é tão comum. Então, assim como as técnicas de análise, porque nós temos, então, que pensar a metodologia em uma dupla dimensão. De um lado, nós temos que coletar informações do nosso objeto, e uma vez coletadas, nós temos que analisar. E é o resultado dessa análise que, no final das contas, importa para nós. Então, 13h10, falarei sobre algumas ferramentas de coleta de informações e de análise. Minha sugestão é que no dia 17 a gente possa reservar, então, toda a nossa noite para tirar algumas dúvidas quanto ao trabalho. Porque, lembrando, na semana seguinte já será a semana de provas, entrega de atividades. Então, reservar ali o dia 17, para quem aí não... Sei que já estaremos na primeira semana de prova, mas para quem aí quiser ter, então, a oportunidade, eu abro aqui a sala e fico à disposição. Quem quiser aqui vier trazer uma ideia, quiser ainda debater alguma dúvida que tenha sobre o trabalho, eu vou ficar, então, à disposição aí no dia 17, exatamente, sexta-feira. Então, hoje, a próxima semana e no dia 10, a gente vai tratar, então, sobre metodologia, literalmente, sobre técnicas de coleta e análise de dados. E aí a gente encerra essa parte mais conceitual, mais de pensar o trabalho. Que aí na semana depois da prova, dia 1º de outubro, setembro, exatamente, a gente vai em direção a... Olha aqui. Quem colocou aqui um comentário? A Eric aqui nos colocou aqui. 3 a 9, aulas teóricas sobre metodologia. Muito obrigado, Eric. Esta é a
vamos assim dizer, é o feeling de professor. Isso a gente percebe. O colega aí nos colocou aqui, exatamente. Eu vou passar aquele rosto do macaquinho com a mão no rosto, assim, com a mão na cara. Não, não, pelo contrário, isso é vital, meu amigo, vital. Então, 13, as técnicas de metodologia, técnicas de revisão, análise, coletas. 17, momento de esclarecimentos aí, de debates aí sobre os trabalhos. 24, a prova. E aí, dia 1º de outubro, a gente começa, vamos assim dizer, com a segunda metade da disciplina, e aí a gente vai até o final do ano, sobre formatação. Aí a gente vai rever as regras de organização dos elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, folha de aprovação, que serão importantes para quem apresentar, e eu diria que eu acho que é mais de 90% da turma, no modelo de trabalho de conclusão, sumário, listas de siglas, que no direito é bastante comum, além de introdução, toda a parte ali do desenvolvimento dos 3 capítulos, assim como lista de referências e apêndices e anexos, assim como citação direta, citação indireta, citação de materiais legislativos, muitas vezes aqui de periódicos, jornais, revistas científicas, revistas diárias. Então, aí a gente tratará dessas formalidades que os trabalhos precisam ter, assim, senão cada um escreve do seu jeito e muitas vezes a gente é incapaz de entender assim, o que se queria dizer com uma determinada citação. Pois bem, então aí a gente vai até o final do ano, até a data da entrega do trabalho, bem dizer, nessa mesma toada. Uma parte aí expositiva sobre esse caráter mais tecnicista, vamos assim dizer, do trabalho. Depois, alguns intercalados com momentos de esclarecimento sobre a execução do projeto. A execução do projeto pode ficar dúbio, assim, sobre a escrita do projeto, até a nossa P2, e aí creio que já será aí um final de novembro e já estarão aí engatilhados para o 10º período aí e um momento aí de finalização do curso. Pois bem, então feito esta organização aí com a ajuda do colega. Então, brigadão aí, Eric, aí por colocar aí se puder colocar no grupo aí para que a turma também tenha acesso, já não precisar esperar a aula entrar na plataforma. Aí Ô, também Antônio, agradeço. eu consegui anotar essa primeira parte, mas o que você falou da P1, entre a P1 e a P2, eu confesso que eu não consegui pegar, não. Se alguém puder contribuir também. É porque eu anotei que eu comecei a dirigir aqui. Não, sem problema. Não, repito aqui. Uh, a parte, a segunda metade, vamos assim dizer, da disciplina será de caráter mais técnico. Então, a gente vai ver sobre as formalidades da escrita, ou seja, margem, que começará lá nos elementos pré-textuais até os elementos pós-textuais, da capa, folha de rosto, até os apêndices e anexos, ou seja, o que é e como deve ser apresentado cada uma dessas seções do trabalho, assim como margem, fonte, o que vai em negrito, porque muitas vezes a gente acha que pode colocar qualquer elemento em negrito, o que vai em itálico, citação direta, citação indireta,
como organizar tudo isso. Essa segunda parte do trabalho, ou melhor, perdão, da nossa disciplina, se concentrará em relação a isso. E aí depois, em alguns momentos, né, da nossa segunda parte aí da caminhada, a gente vai dedicar também aqui algumas noites para tirar algumas dúvidas, esclarecer aí questões que porventura vocês tenham sobre a escrita aí do projeto. Eu vou agora, então, falar um pouquinho sobre metodologia. E aí, como de costume, colocar aqui, organizando as ideias, na nossa área de chat, a parte metodológica. Sim, Gleison? Então, para atualizar aqui, então, as aulas praticamente todas. Eu quase não lhe ouvi. Acho que os colegas talvez não também. Só para poder anotar aqui, então, todas as aulas de outubro serão mais sobre os aspectos técnicos da escrita do trabalho. Exato. Sobre aspectos técnicos da escrita. Todas as aulas de outubro. Outubro e novembro, né? Bem dizer. Até P2. Exatamente. E aí, intercaladas por uma ou outra de esclarecimento, né? Sobre sobre os projetos de vocês, sobre as escritas. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre metodologia. Muitas vezes a gente acha que a metodologia como eu poderia dizer? É a entrevista. O que você vai fazer? Qual é a sua metodologia? Aí a pessoa, não, eu vou entrevistar. Eu vou apenas consultar aqui materiais institucionais, acórdãos, julgados, vou analisar esse tipo de material. Ou, não, vou aplicar questionário. Em parte, essas técnicas, a gente pode chamá-las de metodologia. Mas se a gente procura ali uma precisão um pouco maior, a gente deve entender que a metodologia vai, portanto, envolver dois momentos. Primeiro, um momento de coleta de dados. E essa coleta de dados, ela pode se dar através, portanto, de entrevistas, sejam estas presenciais ou à distância, aplicação de questionários, pode ser através de coleta, como falei há pouco, de documentos. Na minha tese, eu usei muito coleta de documentos, principalmente de atas. Então, eu fiz uma análise de mais ou menos 10 anos de atas. Então, ali, se a gente pensar que tinham 8 atas do Conselho de Direitos Humanos por ano, foram lá mais de 80 atas de reuniões do Conselho. E aí podem ser julgados, entra aqui como coleta de documentos, decisões em geral, portarias, memorandos, circulares, tudo isso entra como documento. Notem que tem uma diferença entre, por exemplo, a legislação em si, o Código de Processo Civil, doutrinas, porque esse material, eles já são análises, eles têm o caráter normativo. Os documentos, não, eles são registros. Registros de reuniões, registros de decisões e por aí adiante. Então, existe todo um cuidado na tomada desse material. Entrevistas, questionários, coletas de documentos,
estudos de caso. Estudos de caso. Então, vou pegar aqui uma determinada comarca para analisar uma dimensão dela. Vou pegar aqui uma turma, como aqui a nossa do nono período. Vou tomar aqui uma unidade escolar. Então, os estudos de caso podem ser variados. Se a gente pudesse, se Eric aqui me permite, qual seria o mínimo denominador comum? Ou seja, aquilo que é observado em todos os estudos de caso. É a análise de uma unidade, de algo, de algo singular, ou seja, um fórum, uma comarca, uma sala, ou seja, aquela unidade, nós, em geral, esperamos que reflita o comportamento, apresente ali características do todo. Nem sempre elas são observadas, essa capacidade de universalização do singular para o plural, seja ali daquela unidade para todo o universo do fenômeno que a gente estiver estudando. Mas a gente consegue, pelo menos, ali pistas, indicações de como o mundo se comporta, funciona. Então, temos, portanto, entrevistas, questionários, coletas de documento, estudos de caso e, vamos assim dizer, técnicas quantitativas. Em geral, associadas a uma tentativa de mensurar o mundo. Tantos por cento de algo. Então, essa é uma outra técnica de coleta de dados. E, por fim, a observação. Seja uma observação participante ou uma observação mais distanciada de determinadas situações. Vou estudar o comportamento do tribunal do júri. Olha, eu posso pegar só ali transcrições de relatos de pessoas que participaram. Eu posso entrevistar pessoas que participaram do tribunal do júri. Eu posso fazer um estudo sobre o que já se escreveu sobre isso. Eu posso aplicar um questionário, mas também observar como acontece um tribunal do júri. Notem, o meu objeto ele pode sofrer diferentes abordagens. Então, qual vai ser a técnica que eu vou utilizar para estudar o meu objeto? Tomei aqui como exemplo o tribunal do júri. A que eu achar melhor, a que eu for orientado a fazer, não. Aquela que consegue extrair informações mais precisas, mais fidedignas em relação ao que a gente quer estudar. Talvez entrevistas não funcionem, embora eu possa fazer. Será que entrevistando 10 pessoas que ao longo da existência desse instrumento, o tribunal do júri, participaram, eu consigo entender como ele funciona? Me parece que não. Mas agora aplicar um questionário online para 1.000 pessoas que dos anos 2010 até 2020 participaram de tribunais do júri na comarca de Linhares, em casos de homicídio.
Opa, eu consigo ter uma precisão um pouco maior sobre como funciona esse fenômeno. Posso, então, alguns vão dizer aqui, combinar algumas dessas técnicas? Posso. Terei ali uma, quem sabe duas ferramentas principais que vão me fornecer a maior parte dos dados que eu preciso para analisar o que eu quero, mas combinar com uma ou outra ferramenta auxiliar que vão me permitir verificar, quem sabe ali, alguma informação que a ferramenta principal talvez não consiga ter uma precisão, ou que seja uma informação tão importante que eu não possa me fiar em apenas uma ferramenta. Então, qual das técnicas eu utilizo? Aquela que for mais adequada para coletar as informações que eu quero. Posso utilizar mais de uma? Posso. Então, a combinação de uma ou mais com a principal fica sempre aos cuidados de quem pesquisa. Eu não posso chegar e dizer aqui, Jéssica, você deve utilizar a entrevista. Não, talvez o objeto não seja, vamos assim dizer, adequado para aquela técnica. Não. Às vezes a combinação de uma ou outra seja melhor. Vou, por exemplo, aqui tentar entender os padrões de escolha profissional dos estudantes noturnos do direito da Faceli, das turmas de 2015 até 2020, levando em conta apenas aquelas turmas que já têm ali pelo menos metade do curso desenvolvidos, do quinto período em diante. Adianta eu entrevistar 10 pessoas? Não. Tá, mas talvez adianta eu observar algumas turmas? Diria que é uma ferramenta inútil. Mas aplicar um questionário a uma parte significativa destas pessoas me parece bastante promissor. Fazer um estudo de caso de 2 ou 3 turmas como um todo pode ser bastante útil. Então, a combinação e as escolhas se dão em função do que eu quero. Então, quais elementos, vou colocar aqui, quais elementos são úteis não é a palavra, quais elementos devo levar em consideração na escolha das técnicas de coleta de dados. Primeiro, meus objetivos. O que eu quero explicar? Então, os objetivos.
Além disso, vamos assim dizer, as características do objeto. Opa, foi errado ali o acento. Então, as características do objeto. E a gente pode dizer ainda até o nosso domínio da ferramenta. Adianta eu querer utilizar uma furadeira se eu não sei usar? Não. Então, é importante a gente saber o quanto nós temos ali o domínio sobre as técnicas que a gente pretende aplicar. Eu sei como utilizar, porque vou dar aqui um exemplo. Observação não é simplesmente eu olhar algo. Olhar e observar. E a observação enquanto ferramenta ainda vai demandar certa habilidade, certa proeficiência no seu uso. Então, envolve, em geral, um caderno de notas, envolve um certo treino do olhar. Porque imagine, a gente tem uma paisagem, mas a gente não nos interessa a paisagem como um todo, nos interessa uma dimensão dela. Então é preciso focar, como uma foto. Se a gente pensar aquele fragmento, aquele frame que a gente tem, que é a foto, ele é apenas uma parte de um todo muito maior que a gente capturou. Então, a gente deve saber o que olhar e como descrever aquilo. Por favor, Eric. Antônio, Sim? tentando corroborar o que você está falando, por exemplo, eu sou da área de exatas. Eu acho que o Gleison também, se eu não me engano, ele já comentou isso. A gente vai fazer pesquisa utilizar um instrumento para analisar dados de ciências exatas é muito mais simples, é tudo muito cartesiano, assim, né? Uhum. E eu fico preocupado se eu quiser lançar a mão, por exemplo, de uma informação estatística, quando você tenta quantificar um dado que surgiu de um grupo humano, é necessário ter um critério mesmo. Inclusive, a própria estatística tem técnicas para você ter. Eu sou matemático, mas eu não domino essas técnicas estatísticas, porque você tem que ter uns nichos ali que você vai estudar, né? Sim. Então, por exemplo, o que você colocou agora há pouco, você quer fazer um levantamento com turmas do direito sobre as tendências profissionais e tal. O sexo pode influenciar. Sim. Condição socioeconômica, enfim. A idade. Né? A idade, exatamente. Então, eu só estou corroborando o que você está falando. A gente precisa dominar isso aí, porque senão você vai utilizar uma ferramenta estatística e se a pessoa não dominar, o seu trabalho não vai conseguir mostrar resultado nenhum que seja relevante, por confiável, assim dizer, né? Confiável também, exatamente. Exatamente. Isso. Exatamente, meu amigo. Então, a gente tem que ter esses cuidados, assim, na aplicação, no uso das ferramentas. Senão, a gente acredita que está ali produzindo conhecimento e a gente só está gerando, às vezes, reforçando uma opinião ou até mesmo gerando desinformação. Então, levar sempre em conta as características do meu objetivo. Então, se aquela técnica ela é adequada para o que eu quero estudar, o que eu quero desvendar ali, os seus mecanismos de funcionamento e os meus objetivos, assim. Será que para explicar algo vale a pena lançar mão de uma entrevista ou de um estudo de caso? Por exemplo, o pessoal da administração utiliza muito a técnica estudo de caso, principalmente quando vai estudar iniciativa privada. Olha, eu vou fazer um estudo de caso do RH de uma determinada empresa. Ou vou fazer um estudo de caso numa perspectiva comparativa entre um RH de uma multinacional e de uma empresa local que funciona ali só dentro de uma cidade. Então, isso eu sugiro que vocês levem em consideração.
Sim, Leandro, por favor. Professor, análise de dados do IBGE também podem ser aproveitados? Sim, sem dúvida. O que é a análise do IBGE? É um questionário. Como que a, como que a realidade social foi apreendida pelo IBGE? Através de um questionário. Foi lá o recenseador, passou lá, você tem quantas TVs? Tenho duas. Qual a sua faixa de renda? É entre tanto e tanto. Você tem casa própria? Sim. Quantos aparelhos eletrônicos você tem em casa? Então, aquela realidade que era uma bagunça geral, ela foi, lembrem o que faz a ciência, categorizada, compartimentada, classificada. A gente não vai fazer, vamos assim dizer, isso em tudo, se alguém já fez. Então, é como se a gente estivesse utilizando dados de segunda mão, mas lembra que não tem um caráter pejorativo. Não, de segunda mão. Se já foi feito isso, não há por que eu despender ali toda uma energia e uma capacidade de alcance que muitas vezes a gente não tem. Se o IBGE já fez, e ele é pensado para isso, para nos fornecer informações que, se não fosse a sua capacidade, a gente não teria. Sim, eu só estou fazendo essa digressão para explicar da onde vem. Qual é a técnica? Questionário. A gente só está pegando o questionário que outra pessoa já fez, sem problema algum. Que será referenciado no caso, né? Sim, sem problema algum, sem problema algum. Até sugerido, sim, utilizar fontes bastante confiáveis. Então, a gente vai ter, portanto, dentro da metodologia, dois momentos. Um momento aqui de coleta, que vai ter uma série de ferramentas. Eu elenquei aqui algumas que são as mais utilizadas aqui nos trabalhos de conclusão de curso. Diria que compõe ali 99,9% das técnicas que eu observo que são aplicadas aqui pelos e pelas estudantes dos cursos aqui, tanto do direito quanto da pedagogia e da administração. Mas há também uma outra dimensão, que é a dimensão da análise de dados. Análise. Não adianta nada eu ter ali uma quantidade gigantesca de informações se eu não souber o que eu vou fazer com elas, ou melhor, se eu não souber como tratar essas informações. Então, o que eu vou observar, por exemplo, numa entrevista ou em documentos que foram coletados? Conceitos, palavras-chave, ideias. Como que eu vou tratar essas ideias ou conceitos? Existem algumas ferramentas. Então, vou apontar aqui algumas e lá no dia 10 eu creio que a gente vai conseguir já ter encerrado ao final da aula uma compreensão. Claro que a gente não consegue em uma, duas aulas destrinchar uma ferramenta complexa, mas pelo menos apresentar, que é o intuito dessa disciplina, a gente vai conseguir. A gente vai ter, por exemplo, técnicas de análise. Vou colocar aqui. Análise do discurso é uma ferramenta. Então, na análise do discurso, as palavras não importam tanto, mas sim as ideias, o discurso. Como, ou melhor, não tanto como as coisas são ditas,
mas o que é dito. Então, e aí dito através da fala ou através da escrita. Uma ata é basicamente analisada, por exemplo, através da análise do discurso, porque ela não é ipsis literis o que foi dito. Claro, a não ser que tenha ali uma citação, mas tirando, quem redigiu a ata está fazendo um tratamento das falas. Mas a ideia central, e principalmente se a gente pega um conjunto de atas, a gente consegue observar ali uma ideia ou um conjunto de ideias presentes naqueles documentos. Então, a análise do discurso é uma ferramenta de estudo de dados coletados. A gente tem também a análise de conteúdo. A análise de conteúdo, por sua vez, importa cada palavra. E ela é muito utilizada em entrevistas. E principalmente na sociologia e diria de modo vital na antropologia. Porque na sociologia, muitas vezes, o erro gramatical, vamos assim dizer, a utilização ali de uma sequência de palavras em uma determinada sequência importa para entender a mensagem transmitida ou a capacidade de convencimento. Então, o conteúdo ali, em específico, é importante. Você está fazendo uma análise do discurso sobre a hegemonia, ou melhor, da legitimidade, ou antes, da autoridade professoral. Não importa tanto as ideias, mas a forma, ou as palavras utilizadas. Imagina se eu chegasse aqui e os colegas aqui que são professores ou já foram ou passaram ali por sala de aula. Se a gente começa a falar errado, imagina, alguém vai fazer um estudo sobre a autoridade dos professores de direito constitucional na Facel. Se a pessoa está ali fazendo uma observação e aí ela começa a tomar nota, o professor ou a professora começa a falar as palavras erradas, começa a utilizar os conceitos de forma equivocada. A tendência é que a legitimidade, tanto da pessoa quanto da disciplina, caia, se perca. Então, a análise de conteúdo, nesse caso, é uma técnica importante para entender o fenômeno que a gente quer. E aí, a gente vai ter ali também análise quantitativa. E no caso aqui no caso que Leandro trouxe, por excelência, a ferramenta utilizada pelo IBGE. O IBGE não quer saber sobre o discurso, ele não quer saber sobre conteúdo, ele quer saber sobre quantidades. E aí sim, os e as analistas do IBGE vão tentar transformar aquela informação quantificada em alguma expressão da realidade. Vão tentar apontar o que significa metade das pessoas não terem sanitários em casa. Nota, mas para que as pessoas possam significar que não ter
sanitários em casa quer dizer pobreza, é preciso, antes de tudo, quantificar. Então, a escolha pela quantificação, aqui pela análise quantitativa, é uma escolha metodológica. Não é, porque eu quero, ou porque o senso comum nos diz que fazer isso revela algo da realidade. Não, porque para o que se pretende, levando em conta as características do objeto e levando em conta os objetivos da pesquisa, essa ferramenta, se aparece o questionário ou no caso não, e a análise quantitativa, como as ferramentas adequadas para entender o mundo em tela. Então, a gente começa a perceber que a metodologia é essa combinação de dois elementos, coleta e análise da realidade. E elas se dão em função da nossa capacidade em lidar com essas ferramentas, mas principalmente pelas características do nosso objeto quanto dos nossos objetivos. Se eu quero entender o significado da posse de um automóvel, adianta eu simplesmente entrevistar uma pessoa que tenha um carro? Não. Adianta eu saber, por exemplo, quantas pessoas possuem um carro em uma determinada localidade. Quais as características desses automóveis? Ano, idade, modelo, cor. E aí, de modo a auxiliar, entrevistar ou aplicar um questionário a uma quantidade dos donos e donas desses equipamentos, aí nos ajuda a entender o que significa ter um automóvel em Linhares, no Espírito Santo, no Brasil, que muitas vezes vai além, e eu diria que em todas as vezes vai além que a simples utilidade prática, deslocar as pessoas do ponto A para o ponto B. Então, tem ali, é carregado de todo um simbolismo. Mas, antes de tudo, é preciso saber se é ou não relevante. Se ninguém tem, pode ser que, em determinada situação, isso seja irrelevante, saber ali sobre os simbolismos dos bens. Então, na próxima aula, pessoal, aí eu quero explicar com detalhe o que é uma entrevista, como se faz, como se estrutura, assim como um questionário, assim como a observação. Aí na aula seguinte, eu vou falar um pouco sobre análise do discurso, análise do conteúdo. Da minha parte era isso. Espero aí os colegas aqui que estavam ao vivo e que ainda permanecem, Thalita, Leandro, Cleison, Eric, Marcos, possam aqui ter aproveitado. E quem nos assiste aqui de modo já gravado, de modo assíncrono, também, caso tenha aí alguma questão, possa nos mandar. Da minha parte era isso. Se cuidem, tenham uma boa noite, um bom final de semana e uma semana aí que virá aí tranquila, ou pelo menos que a gente tenha forças para enfrentá-la. Um abraço, meus queridos e minhas queridas, colegas, amigos. Tchau, tchau. Tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.